Boa noite, irmãos. Eu sou alegre de estar na casa do Senhor de novo, amém? Graças a Deus, estamos juntos aqui, mais uma vez na casa do Senhor. É bom estarmos aqui, amém? Temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus, louvar para o Senhor. Você louva a Deus? Eu estava sentado à mesa agora mais à tarde, ali organizando a mensagem, né? Estava organizando o PowerPoint da mensagem, e eu estava lá escutando a Denise. Falei, mãe, que eles já estavam aqui já no ensaio. Mãe, vem aqui. Aí a mãe foi lá, a mãe falou, não, tem um bicho aqui, mãe. Não, filho, é um louco a Deus. Mas está parecendo que é louco, muito a Deus, não. Está parecendo um demônio. Meus irmãos, você louva a Deus, né? Então, louvemos a Deus, né? Deus seja louvado e exaltado aqui nesta noite, que o nome do Senhor possa ser glorificado aqui, amém? Né? Eu acho que ela não foi muito com a cara do bichinho, não, né? Então, não é muito agradável a visão dela, não. Mas nós sabemos que toda a natureza, assim, né, louva ao seu Criador. Né? Nós louvamos ao nosso Criador, mas não só ao Criador, nós louvamos ao nosso Pai, né? Então, agora somos filhos, né? Então, graças por isso. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. E depois, os irmãos que quiserem citar versículos, né, podem chegar, né, e fazer também, né, a citação de textos da palavra do Senhor. Então, vamos orar neste momento, né, pedindo as bênçãos do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecendo ao Senhor pela sua bondade, por sua misericórdia, Deus, e obrigado porque o Senhor, neste momento, Deus, está disposto a receber, está disposto a olhar por nós, mas por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, Deus, perdoa os nossos pecados, nos limpa daquilo que nos afasta do Senhor, e por favor, Deus, seja recebendo o nosso louvor, adoração, reconhecendo o teu poder, Deus, que é sobre todos a tua excelsa graça, Pai, que é maravilhosa, e nos colocamos aqui, a Deus, clamando ao Senhor, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, abençoe que este culto seja um culto que vai realmente fazer a diferença das nossas vidas e que possamos, Senhor, não só a partir de hoje, mas todo o decorrer da nossa vida aqui na terra, possamos consagrar as nossas vidas no teu altar. Então, seja conosco nessa noite, nos dirigindo, nos guiando, nos abençoando. Confiamos no teu poder e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, os irmãos podem se sentar. Aqueles que querem citar textos de cor, né, podem chegar aqui à frente. Vamos falar versículos, né, da palavra de Deus. É bom vermos as crianças, né, falando, tentando, mesmo que muitas vezes as crianças não conseguem falar corretamente, mas é muito bom ver, né, crianças que querem falar, querem citar a palavra de Deus. Então, vamos incentivar, né, os pequenos, né, e aí nós aí ficamos como exemplo, né, os maiores, sejamos exemplo também para os pequenos. Vamos começar com eles, né? Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, Amém. 1 João 2,15, não mesmo meu tempo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1,6. Para Tiago: amor é este, não se disse menos. Vai funcionar o que quiser agora, né?
João 19:20, porque eu não faço o que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:19-20. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus, Ele é digno de honra, louvor e glória. Deus nos deu esperança. E nós vamos ter a paz no céu. Então vamos louvar o nosso Deus, vamos levantar e louvar o nosso Deus com esse primeiro hino. A paz do céu encheu meu coração. 211. Amém. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Havia um conflito do pecado com Deus. O pecado já habita em nós. E Deus nos abençoou dando essa paz que veio do céu. E por isso nós temos uma morada que breve será nossa. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos chamando o primeiro especial dessa noite. A Fernanda e o Arthur. Quem mais tem um especial que não me avisou? Grupo das moças. Assim que sair, o grupo das moças pode estar chegando. Jovens também, não? Jovens. Então, assim que sair, o grupo das moças pode estar chegando. Louvando nosso Deus também.
vida, né, do missionário pastor Moisés. Recentemente ele precisou, né, de ofertas para o barco, ele foi até enviado para nós, né, ele pedido não da parte dele, mas foi no meio de Franca, só o testemunho que nós ouvimos, né, do pastor Paulo, pelo menos, dizendo que conheceu o trabalho dele, tem várias vezes lá no trabalho, no Amazonas, disse que é um homem trabalhador, né, um homem que trabalha, é um homem que está fazendo a vontade do Senhor lá, né, em locais legais, né, pouco acessível, locais difíceis de acesso, mas tem, né, levado o Evangelho. Então, queremos sempre ficar vivos nas nossas memórias, na nossa mente, né, aos nossos missionários. Então, vamos nos colocar em pé, nós vamos orar por ele. Vamos também já orar, né, pelas ofertas, né, nesse momento, mas já oramos também pela oferta e assim que terminarmos a oração, né, as crianças também podem chegar para o momento da oferta. Então, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso missionário, nosso primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer e agradecer o teu santo nome mais uma vez, nessa noite. Obrigado pelo culto, obrigado, Deus, por podermos cantar ao Senhor. E agora clamamos, Pai, que o Senhor abençoe os nossos missionários, trabalhe nas suas vidas, nos seus corações. E por favor, Deus, dê condições deles sempre olharem para o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Não seja como o pastor Moisés, abençoando ele ali, a Deus, no trabalho, muitas vezes em regiões de difícil acesso, no meio da selva, trafegando por meio de rios. Por favor, a Deus, que seja abençoando o teu servo, que os seus olhos sempre estejam fitos no Senhor e na sua palavra, que ele seja um instrumento usado pelo Senhor para ganhar almas, a Deus, a povos muitas vezes inalcançáveis. Por favor, Senhor, seja com ele, usando sua vida para influenciar outros missionários, pastores, naquela região, e que a igreja do Senhor possa avançar, a Deus, naquele local. Obrigado por ele, pelo que tem feito, dirige sua vida, os seus passos, e que possamos, a Deus, fazer mais, fazermos melhor, e que possamos sempre, a Deus, agradar o Senhor com as nossas vidas. Abençoe, a Deus, a vida de cada missionário, dirige cada coração, e por favor, Pai, usa a tua igreja para dar o apoio tanto nas orações quanto nas ofertas. Então, seja conosco, Pai, abençoando, que possamos a cada dia estar dispostos e disponíveis a servirmos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoe a tua igreja, abençoe cada coração, que as ofertas colocadas aqui sirvam para a manutenção da tua casa, bem como a Deus para alcançar povos que estão distantes de nós. Abençoe esse momento, pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar e as crianças aqui.
Seja
pessoa com 80 anos, vou pegar aqui a pessoa, agora no marketing de verdade. Uma pergunta, como pergunta não tem? Quantos anos? Anos. Meio século. E demorou passar? Parece que foi um. Passa rápido, irmão, que a caminhada nossa é rápida, é como vapor. Já foi. Então animemos e alegremos uns aos outros com esse louvor, com as palavras que está aqui nesse louvor, da tua palavra. E ele vai voltar para buscar. Amém? Então vamos colocar de pé e cantar o último hino dessa noite. Graças pela vitória. 10, 7, 8. Vamos tentar, né? Vamos ver se vai.
está economizando pilhas, né? Então tem usando as pilhas até o final, né? Então, não sei se aquelas que já estavam no final. Para colocar pela manhã, né? Normalmente elas não ainda bem, né? Mas pegamos duas novas aqui, vamos, nesse sentido. Pelo menos, talvez para os irmãos não seja tão confortável, mas para mim, né, é mais confortável, preciso me ouvir, né? Então, hoje queremos falar, irmãos, sobre quanto maior a queda, né? Quanto maior a queda. Hoje nós vamos falar sobre o rei Uzias. Então, nós vamos ler lá em 2º livro dos Crônicas, capítulo 26, 2º Crônicas 26. Se os irmãos forem encontrando, 2º Crônicas 26, nós vamos ler versículo 16. Deixa eu chegar aqui. 2º Crônicas 26, versículo de número 16. É assim que, né, nós vamos encontrando, nós vamos, em referência a Deus, lermos de pé. E queremos passar, irmãos, por todo este capítulo hoje, né? Deus permitindo, queremos falar sobre todo ele, né? Aqui no versículo 16, 2 Crônicas 26, 16, diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, por podermos cantar. E agora pedimos a Deus que o Senhor fale conosco através da sua santa palavra. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Quanto maior a queda. Esse é um ditado popular, né? Lembrando, irmãos, que os ditados populares, o ditado popular não é uma revelação bíblica, né? Então nós sempre citamos, né, ditados populares, e mesmo que os ditados populares mostrem alguma verdade bíblica, né, não podemos considerar, né, que esses ditados muitas vezes sejam corretos, até porque, né, muitos ditados populares têm muitas coisas erradas, né? Então aqui, irmãos, nós temos esse dito popular. Aqui nós temos o exemplo de um rei que, por causa da sua grandeza, né, ele chegou à arrogância. E a arrogância ela é destruidora. Alguém que poderia, né, numa situação tranquila da sua vida, poderia estar servindo a Deus mais e melhor, mas quando chegou num momento, né, em que ele poderia ter descanso e paz, ele decidiu virar-se contra Deus. Então, observamos, irmãos, que até mesmo o pecado original, né, lá com Adão e Eva, né, surgiu por causa de uma certa forma, né, do orgulho, né, da arrogância. O diabo também, né, Lúcifer, quis ser igual a Deus. A arrogância chegou no seu coração e ele caiu. E observe, irmãos, os anjos estavam perfeitos, criados de uma maneira maravilhosa. Os anjos estavam louvando, glorificando a Deus, eles estavam contemplando a majestade de Deus, estava tudo perfeito. Mas a arrogância jogou tudo pelo chão. Deus havia criado o homem como um jardim maravilhoso, com animais, com plantas diversas, com alimento em abundância. Estava tudo perfeito, mas os homens decidiram, né, virar-se contra Deus. Aqui nós temos Uzias, o rei, que chegou no ponto que estava tudo ok. O reino estava uma bênção, estava tudo tranquilo, né, e ele deixou o seu coração se levar, né, após o pecado, e ele chegou, né, a cair e deixou, né, de servir a Deus. Então, irmãos, só para fazermos um contexto do que está colocado aqui, então, Uzias, né, também conhecido como Azarias, foi rei de Judá por 52 anos.
E ele começou reinando aos 16 anos. Então, imagina, dos 16 até os 67, é isso que dá? 68, né? Dos 16 aos 68 anos, reinando sobre Judá. Inicialmente, ele seguiu os caminhos de seu pai Amazias e buscou agradar a Deus, enquanto Zacarias, seu conselheiro, estava vivo. Então, ele serviu conforme o pai havia dado exemplo. Enquanto ele estava sendo aconselhado por Zacarias, que era o homem de Deus, ele estava servindo corretamente, né? Então, Uzias foi um rei próspero, conhecido por suas conquistas militares e por ter reformado o exército. Então, além de ele reinar e trazer riqueza para o seu povo, ele trabalhou muito a parte bélica, né, do seu reinado. De maneira que ele foi conhecido, aquele rei poderoso. Não dá para tomar a sua cidade, né, e se porventura ele tentar contra a cidade, ele vai vencer. No entanto, irmãos, sua história é marcada por um ato de arrogância. Ele tentou queimar incenso no altar do templo, uma tarefa reservada aos sacerdotes, o que resultou com ele contrair lepra. Então, quando ele chega, né, e ele está numa posição tranquila, ele quer fazer algo que não convinha a ele fazer. Então, irmãos, nós podemos e vamos ver nessa noite que o orgulho, né, derrotou a vida de Uzias, né, que a arrogância fez com que ele caísse. Então, em primeiro lugar, irmãos, queria falar sobre a construção de uma vida. A construção de uma vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de pegar como subponto o início do seu reinado. Vamos ver aqui no versículo 1 ao versículo de número 3. Segundo Crônicas 26, 1 ao 3. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Irmãos, é interessante notarmos aqui um jovem começando o seu reinado. Observe que este jovem, né, na flor da idade, poderia tomar muitas decisões erradas. Quantos jovens destroem suas vidas por causa de decisões erradas, decisões que não convêm? A palavra de Deus nos adverte, irmãos, lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1a, lembrarmos, né, de Deus na nossa mocidade. Antes que venham os maus dias, né, os quais vão dizer que não tem neles contentamento. Então, a você que é jovem, as crianças que estão presentes aqui, entenda o seguinte, né, as decisões que vocês tomam agora, neste momento, vão definir todo o seu futuro. Uzias era um menino de 16 anos. Eu estou usando a palavra menino, né, porque quanto mais de idade você vai ficando, né, parece que os outros estão ficando menores, né? Mas um rapaz de 16 anos começou a tomar decisões sérias na sua vida, né? Deixa eu ver aqui rapidamente, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2, 2 Timóteo 2:2, diz assim: e o que de mim de muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros, né? Perdão, é 2:22, diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Uzias foi um rei que sim, fugiu das paixões da mocidade. Conforme Eclesiastes, né, ele lembrou-se do Senhor nos dias em que era menino. Então, irmãos, podemos de repente ver o início de um reino quando as coisas começam bem para terminar bem.
Como é que nós decidimos as nossas vidas, irmãos? Vamos decidir começar errado. A probabilidade de dar certo é muito pequena. Melhor é começar certo e terminar certo. Uzias começou certo. Ele teve disposição naquilo que ele fez. Né? Quando aqui no texto diz, né, que ele edificou Elote, restituiu Judá, e quando seu pai dormiu, ele foi, né, um bom líder. E segundo subponto, irmãos, a influência que um pai tem sobre a vida de um filho. Versículo de número 4 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Vamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Então, observe um jovem que tinha condições de servir a Deus e que o fez de uma maneira que o seu pai havia o influenciado. Então, irmãos, se nós temos a oportunidade, vamos ser bons conselheiros para os nossos filhos. Vamos deixar bons exemplos para os meninos seguirem. Meninos que eu digo no sentido de meninos e meninas. Né? Nós vamos ser exemplo. Que os nossos filhos, né, quando começarem a tomar as decisões, eles possam se lembrar de Deus da sua mocidade, mas que eles tenham influência de nossos pais. Uzias foi um rei que teve a influência do seu pai, de maneira com que ele começou a olhar para Deus e não se desviou dos caminhos do Senhor. Então, se os pais, né, se temos jovens aqui na igreja, seus pais não conhecem a Jesus, pode ser que eles não tenham, né, muitos exemplos espirituais para te dar, mas seja você o canal de salvação dos seus pais. Seja você influência para que eles cheguem a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, seja você fiel, seja você idealizador de servir ao Senhor. Talvez eu não tenho bons exemplos dos meus pais, talvez nós, irmãos, não temos bons exemplos dos nossos pais em servir ao Senhor. Sejamos nós a diferença para a próxima geração. Sejamos nós aqueles que vamos mostrar o caminho que eles devem seguir. Então, se temos a influência dos nossos pais, vamos olhar a fé deles. O que mais acontece é olhar para os pais e querer tirar e observar os defeitos. Não faça isso. Não faça isso. Olhe as qualidades, olhe os pontos positivos, olhe naquilo que os pais estão servindo ao Senhor. Então, irmãos, nós às vezes não temos pais. Aqui na igreja nós podemos ter muitos pais espirituais. Muitos homens e mulheres que nós poderíamos olhar para eles e dizer: olha, eu quero seguir a fé daquele. Mesmo que não tenha uma ligação sanguínea, mesmo que não tenha uma ligação parental, mas na igreja nós podemos olhar irmãos que são fiéis ao Senhor e que podem deixar bons exemplos. Mire desses. Olhe para eles, siga a fé destes homens. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, 5, 9, fala para nós falarmos com as crianças sobre Deus em quais momentos? Sentando, levantando, andando, deitando, no caminho, onde estivermos, temos que ensinar os pequenos, sermos exemplos para eles. Irmãos, pode ver que neste mundo aqui, né, a tendência é levar, né, os nossos filhos, os nossos olhos para longe de Deus. Esse mundo aqui não cresce. E se nós não tivermos uma influência maior, né, o mundo será encantador. Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Filhos, olhem para seus pais. Pais, sejamos exemplos. Uzias, ele olhou para o exemplo do seu pai e o seguiu, de maneira que a Bíblia diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Terceiro ali, a importância de buscar a Deus. Versículo de número 5 diz assim: porque Deus quer buscar a Deus,
nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Bom, esse menino aqui, 16 anos, agora não sabemos qual a idade que ele realmente decidiu, né, servir ao Senhor. Pelo menos o que diz é que desde os 16 anos ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Em qual momento, de repente, ele pensou: eu, por minha própria conta, vou buscar o Senhor. Não porque meu pai me ensinou assim, mas porque eu mesmo decido buscar. Mas ele decidiu. O texto diz porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias. Irmãos, a influência de pessoas nas nossas vidas é muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Você, irmão, é um discípulo do Senhor? Se você é um discípulo, a Bíblia te exorta que você também seja um discipulador. Você diz: pastor, eu não sou discipulador. Todos nós somos. Querendo ou não querendo, todos nós somos, porque nós somos exemplos aos outros. As pessoas estão olhando nas nossas atitudes, na maneira com que nós agimos, falamos. Então, vamos buscar a Deus, irmãos, para que sejamos mais fiéis, mais exemplares. Então, a importância de buscar a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele nos ouve e Ele está sempre pronto para nos socorrer. Salmos 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não vai naquele caminho, nem se assenta na aula dos escarnecedores, e antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu esqueci o meio aí, né? Mas não seguir os conselhos dos homens, é necessário buscarmos a Deus. Então, no texto, irmãos, diz que Deus fez com que ele prosperasse. Diz: e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer ser próspero? Busque o Senhor. Eu sei que a humanidade hoje, por causa das igrejas e essa heresia do evangelho da prosperidade, né, acaba incentivando que a prosperidade é só finanças, que não é. Mas quer prosperidade, quer dormir tranquilo, quer bênção na sua vida, paz, ver os seus buscando o Senhor, não se envolvendo em coisas que não convém. Busque a Deus. Então, buscar a Deus, irmãos, não é só quando as coisas são apertadas, não. Aqui nós vemos esse menino, provavelmente já se tornou agora um jovem, já está agora grande, né, porque no próximo versículo já vai falar para as suas guerras, né, já saiu para a guerra. Mas imagina que ele teve a importância de buscar a Deus por ele mesmo. Então, busca a Deus. Irmãos, a construção de uma vida. Ele chegou num ponto em que estava colocando os seus alicerces. E nós, irmãos, temos a possibilidade de fazer os alicerces nas nossas vidas. Quer dizer: pastor, eu já estou velho. Né? Não é isso, irmãos. Eu digo que a pessoa só não dá para fazer mais nada quando vai para o túmulo, né? Aí acabou, né? Mas todos nós aqui, irmãos, temos capacidade de mudar as nossas vidas a qualquer momento, sem dificuldades, sem problemas, né? Então vamos colocar os alicerces, né? Buscando a Deus, sendo exemplo e seguindo aqueles que estão servindo ao Senhor. Em segundo lugar, nós vemos a estabilidade momentânea. Então, Uzias veio, colocou seus alicerces, fez um bom alicerce, buscando a Deus, e aí Deus fez prosperar, mas ele começou a trazer e a ter uma estabilidade, né? Embora porque momentâneo, porque infelizmente ele não seguiu neste caminho. Mas nós vemos aqui, irmãos, a estabilidade momentânea. Deus derrota os seus inimigos. Veja no versículo 7 a 9. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo
Observe no versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus. Irmãos, então o seu alicerce estava bem feito. Deus era o seu alicerce. Irmãos, aí o rei Uzias começa a derrotar os seus inimigos. Irmãos, no momento em que você alcançou a salvação em Cristo, no momento em que Deus te concedeu a salvação, os nossos inimigos foram derrotados. Amém? Quer dizer, Satanás foi derrotado. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele foi derrotado naquela vida. Então, irmãos, cada dia nós podemos ver que Deus está nos ajudando a derrotar inimigos. Quando é que nós conseguimos derrotar inimigos? Quando nós buscamos ao Senhor. E aqui começa, irmãos, a edificar uma vida, e aqui agora está começando uma estabilidade. Os inimigos foram derrotados. Então você é salvo? Amém? Quem é salvo, diga amém. Então você já derrotou, né, esse inimigo, sua vida já está estabilizada. E vem então, irmãos, a prosperidade financeira. Versículo 10. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas segundo o número da resenha feita por mão de Jehiel, o escrivão, e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que fazia a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Irmãos, podemos ver que ele começou a trazer edificações. Começou a crescer a sua prosperidade financeira. Quantas pessoas tem no exército brasileiro? Alguém sabe? Quantas? 220 mil soldados no exército brasileiro tem? Quantos mil soldados tinha aqui? 300 e? Fala alto aí que eu não tenho que achar o texto aqui. 307.500, assim. 307.500, ou seja, o exército de um homem maior do que o exército brasileiro. Nós era um homem poderoso, não é? Um homem poderoso. Imagina, você trabalhou, você investiu, você trouxe segurança para a sua terra e agora você está bem. Bom, você tem segurança de salvação? Amém. Nós estamos fortificados, irmãos. Você tem uma igreja que prega a palavra de Deus? Amém. Né? Que a igreja prega. Né? E que continue assim até a vida de Cristo. Aqui, irmãos, é uma fortaleza para a destruição dos inimigos. Aqui há segurança para as nossas vidas. Quando nós estamos aqui, nós estamos protegidos. Né? A Bíblia fala, né, que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o amam, né? Mas ao redor está quem? O inimigo, bramando como leão. Então, não saia jamais do seu círculo de proteção. Mas também não deixe que o seu círculo de proteção traga a você, né, um sentimento de apatia também. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos assim, numa situação de muita tranquilidade, e isso nos traz apatia. O rei Uzias chegou a um ponto de conquistar segurança, conquistar tranquilidade, e chegou ao ponto, irmãos, dele começar até a criar novas invenções. Imagina você chegando a um ponto de tranquilidade financeira, de estabilidade momentânea, que você começa até a inventar moda, né? Então veja aí no versículo 15, né? Também fez a Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e preparou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Ou seja,
começou a chamar engenheiros. Como é que a gente faz uma máquina para lançar flechas? De repente criou ali, estou exagerando talvez aqui, mas criou uma metralhadora de flechas, né? Né? Então dizendo que é isso. Mas aqui provavelmente uma catapulta, né? De lançar grandes pedras, né? Pedras, aqui diz, né? Máquinas de invenção. Para lançar grandes pedras. É uma catapulta que faz esse trabalho, né? Então vamos ver se você vai pegar. Você pega uma máquina que lança pedras grandes contra o inimigo. Se vierem nos atacar, ou seja, irmão, chegou num ponto em que já dava até para começar a inventar motos. Né? É claro que a segurança aqui, até essas invenções, era isso. Mas imagine, se você está em guerra, não dá tempo de ficar fazendo isso aqui não. Né? Nós observamos, chegou num momento de paz. Então, irmãos, você tem tido paz na sua vida, você tem tido a oportunidade até mesmo de criar moda, tá? Vamos usar essa expressão. Você tem criado moda na sua vida? Inventado coisas que nem tem necessidade? Se nós tivéssemos consciência da guerra que nós estamos, e quando eu falo isso, se nós tivéssemos, nós, tá? Nós, eu também. Se nós tivéssemos a consciência da guerra que nós estamos, irmãos, nós não teremos tranquilidade para fazer outras coisas, não. O rei Uzias chegou num ponto de tranquilidade que deu para inventar máquinas. Vamos inventar máquinas aqui para que fiquemos mais seguros. Mas eu tenho certeza, se os meninos tivessem derruba o portão da cidade, invade a cidade, não daria tempo de ficar fazendo essas coisas, não. Vamos guerrear, vamos lutar. Irmãos, a guerra contra Satanás está ferrenha. Não nos acomodemos. Aí chegou num ponto em que o rei Uzias se estabilizou tanto, irmãos, que ele disse: olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já estou satisfeito com o que eu já construí. Portanto, não há nada que me impeça agora de fazer mais nada. E aí chega, irmãos, o terceiro ponto, que é a queda anunciada. Versículo 16, nós podemos ver, irmãos, a arrogância visível. Versículo 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, ele estava preparado para guerrear contra o inimigo que vem de fora, não é? Você está preparado para guerrear contra o inimigo que vem de fora? Está preparado para lutar contra o diabo? Nosso inimigo de fora? Mas Uzias, irmãos, estava despreparado para enfrentar o seu inimigo interno. O inimigo que estava dentro dele. O seu coração. Ou seja, o seu homem interior. Salmo 119, né? Foi citado hoje, Salmo 119, vamos? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. De manhã ninguém citou ele. Né? Eu tenho uma vaga lembrança de que eu ouvi alguém falando esse versículo. A música? Foi cantado, né? Tua palavra escondi no meu coração. Estava na vaga lembrança de que tinha ouvido hoje esse versículo. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, irmãos. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Uzias se preparou para os inimigos lá de fora, mas esqueceu o inimigo que estava por dentro. E é tão interessante, irmãos, que Deus ele dá muitas chances para nós. Uzias era um homem que estava buscando a Deus, Deus o fez prosperar, ele diz que Deus o ajudou. E chegou num ponto em que agora ele disse: olha, eu posso fazer o que eu quiser fazer. O que ele quis fazer? Ir em locais que não eram da competência dele. Ele era o maior dentre o reino, ninguém era maior do que ele. Mas tem algumas coisas que Deus determina certos pontos. A parte religiosa é parte religiosa. Assim como estamos falando pela manhã, não é porque
as mulheres não sejam preparadas espiritualmente para servirem a Deus. Até as mulheres são muito mais aplicadas do que os homens. É um fato. Né? Só para dar um exemplo, né? Não quero constranger ninguém, mas no evangelismo ontem, né? Estávamos ali com um homem e 4 mulheres. As mulheres se aplicam mais do que os homens. Mas não dá, irmãos, para pensar então que as mulheres devem ser responsáveis do seu lar pela parte espiritual. Não dá para pensar isso, porque não é assim, porque Deus não fez assim. Então, Uzias era o rei da nação, mais poderoso, mas havia uma parte que ele não poderia entrar, que era justamente onde os sacerdotes tinham a responsabilidade. E observe, irmãos, que a correção de Deus veio, primeiro chamando a sua atenção. Versículo 17, 18 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, a mais aos sacerdotes que vigiarão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ou seja, o sacerdote chega para ele e diz: Uzias, você é o rei, estamos aqui 80 homens valentes, mas sai daqui de dentro. Sai daqui de dentro. Mas quantas vezes Deus chama a nossa atenção? Deus fala: preste atenção, não vá por esse caminho. Esse caminho não é bom, esse caminho vai dar problema. Deus está chamando a atenção, não faça isso, não entre nessa área, não é a área que me compete. Eu estou dizendo, nós somos santos, amém? Somos santificados. O pecado não nos compete, não podemos entrar no pecado. Por que vamos transgredir isso? Aqui eu estou usando a figura aqui de entrar no templo, uma parte sagrada, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós profanamos o sagrado quando nós andamos longe de Deus. Teu corpo é o templo do Espírito Santo, não deixa entrar nele coisas que não convêm. Não permita que entre no templo do Senhor coisas que não convêm. A santidade de Deus, se você permite entrar, mande sair para fora. Digo, não entre, não entra mais, ou se tem alguma coisa dentro, que saia daqui. Então ele foi corrigido por Deus. Ele poderia muito bem aqui, irmão, dizer: tudo bem, né? Eu errei aqui. Eu me equivoquei, ultrapassei o meu limite. Então eu vou sair fora. Eu poderia ter saído, eu creio que não teria acontecido nada pior com ele, porque a Bíblia diz que ele era alguém que buscava o Senhor. Muitas pessoas, irmão, falam assim: mas quando entra num assunto religioso, né? Mas Davi, ele fez tantas coisas erradas, né? É o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que sim. Mas muitas pessoas pensam assim: então ele serviria para ser um sacerdote? Não. Deus nem deixou ele fazer no templo. Ele era um bom rei. Rei é uma coisa. Agora, sacerdote ele não serviria. Para edificar o templo ele não serviria. Então, irmãos, Deus faz separação entre o que é separado para uma coisa e para outra. Os dias não entendiam isso. E aí, irmãos, vem a indignação do rei, né? Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmãos, ali ele repreende os sacerdotes: diz: não, eu vou fazer assim. A palavra de Deus estava vindo para os sacerdotes: não compete, sai daqui. Ele disse: não, eu vou continuar aqui dentro, eu vou fazer o que eu quero fazer. Irmãos, um pecado chama outro pecado. Ele trouxe o pecado, qual foi o pecado? Ele trazer queimar incenso. Não era para ele fazer isso. Chamou outro pecado, foi o quê? Indignar-se contra os sacerdotes. Ao invés de confessar, irmãos, ele ficou irado. E aí, irmãos, Deus o puniu na mesma hora. Então, o melhor, irmãos, nas nossas vidas, quando pecarmos, é nos arrependermos. Arrependa-se.
se humilhe perante o Senhor. Deus, Ele é misericordioso e Ele traz, irmãos, bênção para as nossas vidas quando nós nos arrependemos. Então, nós podemos observar, irmãos, Uzias lançando os alicerces em primeiro lugar. A construção de uma vida. Em primeiro lugar, ele colocou bons alicerces. Nesses alicerces, ele seguiu os conselhos do seu pai e ele buscou a Deus. Em segundo lugar, ele teve uma estabilidade momentânea, porque Deus o fez prosperar. Derrotou os inimigos, trouxe estabilidade financeira ao ponto de conseguir até criar coisas de novas invenções para sua proteção. Mas infelizmente, irmãos, veio uma queda anunciada, O inimigo interior, a arrogância do seu coração fez com que ele pecasse. Mesmo a correção de Deus vindo, ele se indigna, fica indignado com os sacerdotes, e aí vem, irmãos, o inevitável castigo. Então, concluindo, irmãos, o castigo veio para Uzias. Precisou viver isolado dos demais. Veja o versículo de número 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, quando veio a correção, o castigo de Deus, já na sua testa, ali na frente do sacerdote, já brotou, na sua testa, a lepra. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso, amém? Se não fosse, eu não estaria aqui. Mas, irmãos, não brinquemos com o nosso Deus. Quando as alertas vêm, sejamos sábios, e nos arrependamos. Todos nós, irmãos, precisamos nos arrepender daquilo que Deus tem chamado a atenção. O castigo veio, irmãos, ele passou o resto da sua vida separado dos outros. Fizeram uma casinha, colocaram ele lá. Ninguém poderia ter contato com ele porque poderia pegar na lepra. Então, irmãos, infelizmente a arrogância e o orgulho o derrotou. Não foi porque ele só queimou o incensário, porque ele usou o incensário, porque ele queimou o incenso. Foi porque na hora que foi corrigido, ele se indignou com a correção. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, isso também se fará. Infelizmente, irmãos, a consequência do seu erro custou-lhe caro. Então, irmãos, não se acomode jamais. Tá? Nós estamos aqui em segurança, temos uma casa, podemos nos reunir aqui semanalmente, cultuar a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. E de repente você pensa, vamos construir aqui, vamos edificar fortalezas, que eu estou mencionando. Nós podemos, irmãos, criar muitas programações para a igreja, porque estamos seguros, estamos protegidos. Então, de repente, podemos criar aí futebol, churrascos, podemos fazer tantas coisas aqui na igreja, não tem nada de errado com isso. Mas, irmãos, nós estamos numa guerra ferrenha. E o problema é que nós nos acomodamos. Uzias se acomodou, e aí quando se acomoda, estamos falando sobre ditado popularmente vazia, a oficina do diabo. Então não deixe seu coração pensar acima do que Deus tem te permitido ser. Tá? Esteja onde Deus te colocou. Uzias começou bem, mas terminou mal. Então não pare na caminhada, nós estamos em frente à situação. Tá?
não pare na caminhada. Pastor, né, temos tido tempos difíceis. Amém. Agora vão ser mais vitórias, né? Mais lutas, mais vitórias. Né? Mas não desanime. É triste, irmãos, de vermos pessoas desanimando. Irmãos que tomam decisões erradas nas suas vidas, né? Tem acontecido recentemente aqui na igreja. Tomam decisões erradas, uma decisão, duas decisões, três decisões, nós estamos falando. Estamos visitando, estamos alertando, estamos falando. E depois, né, decide um pouquinho mais longe. Não vá por esse caminho. De repente se frustra de uma maneira terrível. Né? Frustrações gigantescas chegam na vida. Ele diz, não faça isso, não faça isso. Né? E quanto mais essa indignação vem, mais longe de Deus fica. Nós não vamos permitir isso acontecer conosco. Tá? Não compensa. Não tem bênção nenhuma para isso. Né? Não tem bênção nenhuma. Quando nossos corações vão se esfriando, vamos indo mais longe, mais longe e mais longe. Não percebemos a destruição que está chegando. Né? Uzias com certeza teve muitos anos para refletir dentro daquele quartinho, daquela casa sozinho. Né? Por que eu não larguei aquele incensário e não saí de lá? Né? Por quê? E agora tem volta? Né? Infelizmente, no caso dele, não teve volta. Né? Ficou ali até o fim da sua vida. Deus nos ajude, irmãos, a não parar na caminhada, enfrentar a situação, lutar, vencermos, né? Porque Deus vai nos dar a vitória. Basta nós sermos fiéis ao Senhor. Deus abençoe a leitura da palavra. Vamos ter um momento de apelo. Peço que todos sejam cabeças curvadas, olhos fechados. Irmãos, o rei Uzias, né, foi um bom rei. Começou bem, mas infelizmente terminou mal. Então, quanto maior a queda. Quanto maior o orgulho, a arrogância no coração, maior será a queda. Dizem que quando a árvore grande cai, né, outras árvores ao seu redor caem também. Então, quanto maior for, né, aquilo que está em nós, o inimigo dentro de nós, formos, pior será para nós. Tenhamos condições de matar esse inimigo nas nossas vidas. Senhor, abençoe a vida de cada um dos teus servos e abençoe a Deus também neste momento de apelo. Gostaria que os irmãos estivessem ainda orando, mas que eles se colocassem de pé. Se você quer chegar no altar e quer pedir a Deus forças, ânimo e vigor para enfrentar as lutas, o altar está aberto neste momento. Então, irmãos, nós temos muitas lutas, né, a enfrentar. Nem todas elas, né, nós poderemos, né, sair vitoriosos. Claro que queremos, né, em todas as circunstâncias sairmos vitoriosos. Mas muitas vezes nós vamos perder algumas batalhas. E aí não deixe também que uma batalha perdida venha te frustrar ao ponto de você desistir da caminhada. Né? Se porventura temos caído num ponto, Deus nos ajude a levantarmos e prosseguirmos diante do outro. Uzias caiu ali por ter usado incenso, mas poderia, né, se levantar e enfrentar a batalha e ser vitorioso. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja, a não pararmos, a avançarmos, a progredirmos e que cada um de nós que estamos aqui possamos continuar fiéis e que aqueles que porventura estão tendo problemas com desânimo possam ser reavivados. Que Deus nos ajude. Mais alguém gostaria de chegar? Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a olharmos para Ti e que não haja, Senhor, nos nossos corações nenhum sentimento, nenhuma fagulha, Pai, de arrogância, quando o Senhor nos advertir. Nos dê, Senhor, a Tua visão, quebrando os nossos corações para olharmos para Ti e ajude-nos, ó Pai, que não venhamos a escarnecer do Senhor e que o Senhor, a Deus, venha a demonstrar a sua ira sobre nós. Por favor, Pai, nos ajude a mudarmos, nos ajude a olharmos para as nossas vidas e consertarmos aquilo que está errado diante do Senhor. Seja com cada um dos teus servos, proteja-nos do mal e nos dê, Senhor, a esperança,
de avançarmos, de que Cristo está voltando, de que as histórias estão vindo, a parte que o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Então nos ajude a olharmos para o Senhor, a vivermos a sua palavra e que possamos, Deus, aqui neste mundo, termos os nossos corações avivados. Aviva a tua igreja, dirige as nossas vidas e faça a vontade do Senhor em nós. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos podem se sentar. Que o povo de Deus diz. Amém. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. Então, para os avisos finais, irmãos, é só lembrando os irmãos, a quarta-feira nós temos um culto de oração. Então, venha orar, tá? Traga os seus pedidos de oração. Sei que alguns não podem estar presentes por causa de escola, outros por causa de trabalho, mas se você pode, venha. Venha estar presente aqui na quarta-feira, orarmos uns pelos outros. A oração, ela é maravilhosa para quem nos dá força para prosseguir. Quinta-feira temos aula de música. Em breve, os alunos da música, nós vamos ter uma apresentação, hein? Depois tem prova, vamos fazer a prova, A prova, uma parte dela é fazer um especial na igreja, Então tem alguns que já têm condições de fazer alguns especiais, individuais, mas queremos treinar para fazer conjuntos todos, Todos eles apresentando hino de louvor ao Senhor, Quase todos já estão chegando já no ponto de conseguirem já fazer a apresentação, Então que Deus abençoe. No sábado pela manhã, no sábado que vem, já é o primeiro sábado do mês, Então é o culto da família. Então queremos incentivar os irmãos a ir lá em Franca, no culto da família. A programação começa às 14 horas e termina depois com o culto à noite. Normalmente o culto termina entre 8h30, 8h30, com todos os anúncios, E aí depois do jantar, eu creio que 9h30 já, se você quiser já vir embora, pode vir. Normalmente nós não fazemos assim, Normalmente eu fico lá até fechar. Enquanto a nossa filha me manda embora, não sai, E ela tem que me mandar embora às 10 vezes, Eu sou teimoso. Mas se você pode ir lá em Franca, será uma bênção. Então, culto de famílias. E no sábado pela manhã, aliás, depois eu confirmo na quarta-feira e coloco no anúncio do grupo da igreja, se nós seremos evangelistas. Nós temos tentado fazer evangelismo no sábado também, E talvez teremos evangelismo no sábado. Não vou confirmar agora, porque eu dependo de uma outra informação também para isso, vai dar certo ou não de estarmos aqui no sábado, tá? Mais algum aviso? O acampamento musical. Quem deve ir no acampamento musical? Todos. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Então você respira, então você pode ir, tá? 19, 20 e 21 de junho, lá em Franca, acampamento musical. Então, ore para que Deus abençoe, Então ficou meio em cima da hora, não sabemos se vamos ter pessoas lá suficientes, Por que suficiente? Porque para fazer o evento nós temos que ter pelo menos um mínimo, de pessoas para que o evento aconteça, Então, normalmente tem acontecido, até hoje, pelo menos em eventos musicais, não precisou cancelar nenhum, Mas já teve acampamentos que precisaram ser cancelados, Acampamentos porque não tinha inscrições, aí cancela. Então, ora para que dê certo. Se você for, vai ter, Então, se comprometer aí, terá o evento. Então, estamos organizando, Estamos tentando fazer algo bem organizadinho, Deus que estamos aí em cima da hora, mas creio que Deus vai nos dar vitória para fazermos bem organizadinho também. Tá? Mais algum aviso? Não? Vamos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto então. Em oração, Então, vamos orar encerrando e uma oração voluntária. A irmã não sentiu o desejo, vai encerrando.
Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Sim, sim. Por favor, Deus. Sim, Deus. Amém. Sim, Deus. Por favor. Sim, amém. Amém, né? Então, cumprimento a luz, vamos despedir dos